Aí, show. Eu vou começar orando então, fazer uma oração e aí a gente começa. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem dado a todos nós, a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guia-me, Senhor, nessa exposição da tua palavra. Guia-me, Pai, e usa-me, Deus, conforme o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos alimente da tua palavra nessa tarde. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, eu vou pregar no João, capítulo 14, do verso 1 ao 15. Vou até botar aqui. Eu nunca fiz live. Fala aí, Lohane, como é que você tá? Vou pregar hoje aqui. João, capítulo 14. Vou até digitar aqui, que eu não sei nem como eu faço isso. Nunca fiz live. Do 1 ao 15, cara. Do 1 ao 15. Show. Aqui. Tem como eu fixar? Eu não sei fixar. Ah, tá bom. Tá show. Vou ficar assim mesmo. João capítulo 14, do 1 ao 15. Vamos lá? Vamos ler? Fala aí, Isabela. Como é que você tá? Acabou de chegar na hora certinha, hein? Vou começar ali agora. Show, ó. João capítulo 14, do verso 1 ao 15, vai dizer assim pra gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis me conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Para começar agora? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Pai, ilumina-me, Senhor, nessa manhã, nessa tarde. Pai, que os corações de cada um que vai escutar essa mensagem, Senhor, seja terra fértil, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que ela cumpra o desejo do teu coração. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Fala aí, Valnei. Chegou exatamente na hora. Olha, Carol, como é que vocês estão? Vou começar agora. João capítulo 14, do verso 1 ao 15. É aí que a gente está. Mas vamos dar o contexto? Vamos dizer o que estava acontecendo aí. Bom, aqui... Fala aí, Daniel. Bom, aqui a gente está na quinta-feira. Quinta-feira de Páscoa, né? Na semana pascual. No domingo, Jesus tinha entrado em Jerusalém sendo acenado, ovacionado, né, pelos todos os cidadãos. Ele entrou sentado no jumentinho, né? Aquela famosa história que ele entrou sentado no jumentinho e todo mundo estava clamando ele, Hosana ao filho de Davi, né? Bem-aventurado, filho de Davi. E durante a semana, Jesus havia falado para os discípulos, para o povo que o seguia, que estava chegando a hora, estava chegando o dia que ele partiria. Estava chegando a hora desse dia. E as pessoas não estavam entendendo, principalmente os discípulos não estavam entendendo o porquê Jesus estava falando isso.
E os judeus, eles entendiam, e eles entendem até hoje, que o Messias, ele viria, aquele que libertaria Israel, ele viria e estabeleceria o seu reino para sempre. E eles achavam que ia ser em Jerusalém, que ele ia tomar o poder de Roma e ficaria para sempre assim. Só que Jesus, ele veio com a missão muito maior do que resgatar o povo de Israel de Roma. Ele veio com uma missão muito maior. Ele veio nos libertar do nosso pecado, nos purificar do nosso pecado, morrer por nós. É essa a missão de Jesus, nos libertar do jugo do pecado. Foi essa a missão que Jesus veio cumprir. Ele cumpriu. E ele ficava falando sobre isso, ele ficou falando durante a semana, né? Sobre isso, que era preciso que ele partisse, era preciso que ele não estivesse, que ele fosse embora, mas os discípulos não entenderam. Na quinta-feira, pela manhã e tarde, Jesus nos dá aquele exemplo de humildade, no capítulo 13 anterior. Jesus nos dá aquele exemplo de humildade no qual ele lava os pés dos discípulos. Ele, o Senhor, o Mestre, ele se cinge com uma toalha, né? Bota a toalha na cintura, bota água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega para lavar Pedro, Pedro vai virar para ele: Senhor, tu me lavas a mim? Como é que tu vai me lavar? Tu é Deus, né? Tu é mestre. Como é que você vai me lavar? Aí Jesus vai virar para ele e falar: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Já, né, representando a morte dele no futuro. E Pedro vai falar assim: ah não, Deus, ah não, mestre, não lava somente os pés não, lava também as mãos e a cabeça. Aí Jesus vai falar: se você já se lavou, não é necessário que você lave todo o corpo, senão os pés, porque de todo você já está limpo. Aí, depois disso, depois dessa lição de humildade, Jesus vai dizer: se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés de cada um entre vós. Porque eu sou Senhor, eu sou Mestre, e eu dei o exemplo. Vocês devem fazer isso. Então, depois disso, no capítulo 13, Jesus, ele se angustia em seu coração. Ele está na ceia e o seu coração começa a ficar ardido. Ele começa a se angustiar em espírito. E ele então fala para os discípulos que um dentre eles o trairá. E os discípulos ficam desesperados, ficam estranhando, ficam perguntando quem será, ficam aquele jogo de olhares. E então, no capítulo 13, no verso 25 ao 30, vai dizer assim: então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Quem é que vai trair você? Aí Jesus vai responder: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então lhe disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns deles que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando Jesus indica o traidor, os discípulos não entendem, porque Judas era aquele que trazia a bolsa, Judas era aquele que guardava o dinheiro. Então todo mundo ficou pensando que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa para os pobres, ou comprar o que estavam necessitando. E após isso, no verso 36 ao 38, Jesus então vai ter um diálogo com Pedro que é muito interessante. Acompanhe comigo. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. É forte, é forte. E com tudo isso que ocorreu na semana, tudo isso que Jesus estava ensinando para eles, e tudo que Jesus havia falado,
que era necessário que ele partisse, que havia um traidor entre eles, que Pedro, o líder dentre eles, o negaria 3 vezes, não apenas uma, não apenas 2, mas 3 vezes antes mesmo que o galo cantasse nessa noite. Todos os discípulos ficam desesperados. Todos os discípulos perdem o seu chão. Todos os discípulos, eles ficam atônitos com o que estava acontecendo, com as circunstâncias que o estavam cercando. Nós estamos a poucas horas do julgamento e da crucificação de Jesus. Nós estamos na quinta-feira à noite, à tarde. Acho que parou aqui. Acho que voltou. Parou do nada. Nós estamos a poucas horas do julgamento e da morte de Jesus. Nós estamos a poucas horas da crucificação de Cristo, da humilhação que Cristo sofreu. E os discípulos, eles se desesperam. Eles perdem o seu chão. E aí, Jesus, no verso 14 ao 4, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais vós também. As circunstâncias abalaram a Cristo, abalaram os discípulos, peço perdão. As circunstâncias estavam abalando a base deles. Eles estavam atônitos com o que estava acontecendo, com o que Jesus estava falando para eles. Mas Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, tenha confiança em Deus. Confie também em mim. As circunstâncias não quer dizer que nós somos cristãos, não quer dizer que aqueles que estão baseados em Cristo, ligados a Cristo, seguindo a Cristo verdadeiramente, não quer dizer que a gente vai passar a vida livre das circunstâncias. As circunstâncias vão vir, a chuva vai cair, o vento vai soprar sobre a nossa vida. Assim como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o ápice da Covid no Brasil. Vou beber uma água aqui. Tá seca a garganta já. Nós estamos vivendo o ápice da curva das mortes no Brasil. 3.000 mortes no Brasil. É desesperador. A gente está vivendo crise política, crise econômica, crise no Rio de Janeiro, por exemplo, crise que você vai pra rua e não sabe se você vai voltar. Sabe? A gente está vivendo um momento desesperador. A gente olha pra frente e não vê saída. Mas nada disso pode abalar a igreja. Nada disso pode pôr em xeque a nossa confiança em Cristo, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra que Ele nos deu. O povo cristão é um povo alegre. E por que ele é um povo alegre? Esse é o tema da mensagem. O povo cristão é o povo mais alegre do mundo. Por que ele é alegre assim? Porque ele tem a confiança e a fé, a plena certeza que Cristo não mente. Que Cristo veio à terra e morreu pelo meu pecado e me libertou. Essa é a confiança que nós devemos ter. Nós não estamos preocupados. Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a fé de Paulo. Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que me pode fazer um homem? Me matar? Teme antes a Deus, que pode matar e lançar a alma no inferno. A nossa confiança está em Deus, a nossa confiança está em Cristo. É por isso que nós não podemos nos abalar pelas circunstâncias que estamos vivendo. Nós devemos sim, meus irmãos, tomar todas as medidas, tomar todas as precauções, não ser bobos, né, de sair à rua à meia-noite. Não é isso que eu estou falando. Mas nós não podemos ser um povo que vive com medo, que vive em temor. Porque nós estamos confiando em Cristo, nós estamos confiando na promessa de Cristo. Essa é a nossa base.
A nossa base não é algo móvel, não é algo que muda a todo instante. A nossa base é Cristo Jesus, a nossa base é a palavra de Deus. Ela é a rocha, ela não muda. Olha só, uma coisa interessante que eu anotei aqui são as promessas que Deus fez pra gente, né? Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Jesus já era prometido. Após o pecado, Deus vai dar o julgamento, vai falar que Adão agora ele tem que trabalhar para poder receber o seu sustento, vai falar que Eva agora, para poder dar a luz a um filho, vai ter que sofrer de fortes dores, que o desejo de Eva vai ser para o seu marido, né, que ele vai estar como cabeça para ela. E após isso, Deus também vai julgar a cobra, né, vai julgar a serpente. E após isso, Deus já vai prometer Cristo Jesus. No verso 15, em Gênesis 3, ele vai prometer que o filho de Eva, o filho do homem, né, vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus já era prometido em Gênesis 3. Uma coisa que eu anotei foi, ele prometeu que viria, veio. Ele prometeu que morreria pelos nossos pecados e nos lavaria deles. Ele morreu e nos lavou deles. Ele disse, está consumado. Ele prometeu que ressuscitaria. Ressuscitou. Nem a morte conseguiu segurar o nosso mestre. Ele ressuscitou. Ele está vivo à destra do Pai. E agora, ele nos promete que ele vai voltar. Confiemos em sua promessa. Confiemos em Cristo. Confiemos na sua palavra. Nós não podemos estar abalados pelas circunstâncias. Nós estamos confiantes na palavra de Deus, nas palavras de Cristo, nas promessas dele. Mais uma vez, eu não estou falando porque a gente deve ignorar tudo o que está acontecendo, muito pelo contrário. Nós devemos sim tomar todas as medidas, nós devemos sim nos sujeitar à autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus e devemos orar por eles. Mas enquanto eles se manterem fiel à palavra de Deus, obviamente. Mas nós não podemos viver temerosos. Nós somos um povo alegre. Olha só o que Salmos 30, verso 5 vai dizer. Vou abrir aqui. Salmos 30, verso 5 vai dizer: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus é um momento, passa, né? Esse verso está dizendo isso. A misericórdia do Senhor dura uma vida inteira. Ao anoitecer, nós podemos chorar. Ontem mesmo eu chorei. Ontem mesmo eu chorei aos pés do Senhor, né? E muito bom o momento que você chora aos pés do Senhor, se coloca nos pés dele. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria de Deus, a alegria da salvação deve estar clara em nossas vidas, deve reluzir em nossas vidas. A alegria que estamos certos em Deus, que estamos salvos, deve estar brilhante em nós, porque nós cremos na promessa do Senhor, porque nós cremos na palavra de Deus. É por isso que nós somos um povo alegre, é por isso que às vezes o mundo deve olhar para nós e deve falar: como é que esse maluco, como é que esse doido está alegre num momento desse? É porque o que eu precisava, Cristo já fez por mim. É porque o que eu não conseguia, Cristo já fez por mim. Aquilo que era impossível para o homem, Deus já fez por mim. Ele enviou seu próprio Filho para que ele me libertasse do meu pecado, para que ele me libertasse do jugo do pecado, na cruz, na morte de cruz. É por isso que eu sou alegre. É por isso que ao anoitecer pode vir o choro, as circunstâncias doem. Não estou falando que não dói, dói e dói muito. Só que a alegria vem pela manhã. A alegria da misericórdia de Deus derramada sobre nós, da graça de Deus derramada sobre nós. Ela nos guia. As promessas do Senhor são imutáveis. Por isso nós temos fé, por isso nós cremos em Deus, por isso nós cremos na sua palavra. Amém? Olha só, agora vamos pro outro ponto.
do verso 5 ao 11. Para quem entrou aí, eu tô em João, capítulo 14, e agora eu vou dos versos 5 ao 11. Eu vou ler o 4 para poder dar o contexto. Diz assim a palavra de Deus. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis a também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O interessante é que Jesus e os discípulos estavam juntos há 3 anos. Há 3 anos eles haviam andado com Jesus, comido com Jesus, convivido com Jesus dia e noite. Eu vou abrir a janela porque tá ficando quente e a chuva parou. Glória a Deus. Vou voltar. Há 3 anos, os discípulos estavam convivendo com Jesus. Há 3 anos eles estavam andando, bebendo, comendo, dormindo com Jesus. E provavelmente Jesus disse no verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, para implicar na pergunta de Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Então Jesus responde da maneira magistral, né? Da maneira que Cristo Jesus só pode responder. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Filipe, novamente mais um discípulo, vai perguntar, vai pedir para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus então vai dizer, Filipe, há tanto tempo tenho andado convosco e não me tens conhecido? Como é que você pode me pedir para mostrar o Pai? Você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Meus irmãos, é possível viver na igreja. É possível a gente estar em comunhão com os irmãos em Cristo. É possível a gente andar, né? É possível parecer crente. É possível, muito fácil. Mas é possível uma pessoa que vive há 10, 20, 30, 40, uma vida inteira na igreja, pagando dízimo, dando oferta, nunca conhecer a Cristo. É possível uma pessoa um pastor, é possível um pregador da palavra, um pregador nunca ter conhecido a Cristo. Isso é muito sério, isso é muito impactante, porque se a gente não tiver lavado nossas vestes no sangue do Cordeiro, a gente não tem comunhão com Cristo. Aí sim a gente se desespera. Aí sim o medo do futuro, as circunstâncias nos abalam. Porque nós não estamos juntos em Cristo. Olha só o que João, capítulo 3, vai dizer sobre nascer de novo. Porque aquele que está em Cristo tem que nascer de novo. Jesus estava conversando com Nicodemos, um fariseu, um homem que conhecia a palavra de Deus, e olha só o que Jesus vai falar para o Nicodemos. João capítulo 3, do verso 3 ao 7. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode, porventura, um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar o homem ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer,
importa-vos nascer de novo. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem não nasce de novo, quem não é nascido do Espírito Santo, quem o Espírito não o toca, quem o Espírito não o convém a mudar, a crer em Cristo Jesus, não pode ver o reino de Deus. Não pode confiar nas promessas de Deus. Não tem comunhão com Cristo. E é possível que muitos irmãos da igreja não tenham conhecido a Cristo. Muitos líderes da igreja não tenham conhecido a Cristo. Porque Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, no capítulo 6, no capítulo 7, eu acho que se não me engano, que muitos no último dia vão virar para Jesus e vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu não expeli demônios, em teu nome eu não fiz obras e maravilhas, em teu nome eu não preguei o evangelho, em teu nome eu não fiz tantas coisas, como eu não tenho comunhão contigo? E Jesus vai dizer para esses: apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É muito forte. É muito forte porque é possível a gente nunca ter nascido de novo. É possível que muitos irmãos da igreja, muitos familiares, muitos amigos que acham que estão em comunhão com Cristo, nunca ter conhecido a Cristo. Cristo nunca ter agido sobre a sua vida. Mas aí agora uma pergunta: como então eu posso saber que eu nasci de novo? Como então alguém pode saber que nasceu de novo? No capítulo 13, antes desse daí, né, que eu estou no 14, capítulo 13, antes de Jesus falar que Pedro o trairia 3 vezes, olha só o que Jesus vai dizer. Capítulo 13, verso 34. João, capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A maior evidência de um salvo, a maior evidência de alguém que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, a maior evidência de que esse alguém está em comunhão com Cristo, é o amor. É o amor para com os outros. Mas não apenas o amor para aqueles que vos amam. Não apenas o amor para quem me ama. É o amor para quem me odeia. Para quem me quer mal. Para quem mente em meu nome. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que somente os discípulos de Cristo podem mostrar. Porque os fariseus, porque os ímpios também fazem isso. Também amam quem amam a eles. Também beijam quem beija a eles. Também abraçam, acolhem, fazem o bem, quem faz para eles também. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Fazer bem a quem te faz bem é muito fácil. Amar quem te ama é muito fácil. Um cristão não pode se basear nisso. O cristão deve se basear a mais que isso. É o amor. É o amor que deve demonstrar que você é discípulo de Cristo. É o amor que demonstra que alguém verdadeiramente nasceu de novo. É no amor, quando alguém bate-lhe a face, você dá a outra. É no amor que quando alguém está te pedindo algum favor, você faz sem olhar, sem pensar em que bem isso pode te trazer. O amor. A maior evidência de um salvo é o amor. Nosso exemplo é Cristo. Sabe o que Cristo fez? Cristo na cruz, quando ele havia sido julgado como um traidor, né, como alguém ímpio, sendo que ele era o único justo, quando ele foi trocado por um ladrão, quando ele foi chicoteado, quando ele foi cuspido, quando ele foi esbofeteado, né, quando bateram nele, quando o fizeram carregar a cruz que não era dele, quando ele subiu aquela cruz, quando ele foi pregado nas 2 mãos e nos pés, e então ele é pregado naquela cruz, ele sobe até aquela cruz, e os judeus, os fariseus, os soldados olham para Jesus e falam assim: tu não és o Cristo? Desce daí. Tu não és o Cristo? Desce daí que eu vou crer em você.
Desce daí. E naquele momento, Jesus vai virar e vai dizer assim: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Eu acho que qualquer um teria descido da cruz e mostrado que ele era o verdadeiro Cristo. E mostrado que ele tinha poder. E mostrado que ele podia fazer isso. E os humilhado ali. Mas Jesus não faz isso. Jesus vai mostrar o amor dele e vai falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O nosso exemplo é Cristo. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que cristianismo é esse que eu falo que eu amo apenas a quem me ama? Que cristianismo é esse que um irmão pisa no meu calo, pisa no meu erro e eu dou um soco nele? Que cristianismo é esse que eu não oro pelas minhas autoridades? Que cristianismo é esse que o irmão não pode me fazer um mal se não eu faço o dobro para ele? Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Esse alguém nunca nasceu de novo. Esse alguém nunca lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse alguém não sabe o que é verdadeiramente ser cristão. Não sabe verdadeiramente o que é seguir a Cristo. Esse alguém, ele é alguém que fala palavras torpes. O que são palavras torpes? Palavras que não fazem importância, né? Palavras que... xingamentos, palavras chulas. Esse alguém nunca teve o amor de Cristo que mudou verdadeiramente. É muito possível que alguém esteja na igreja toda a vida e nunca tenha conhecido a Cristo. É muito possível que alguém que pague os dízimos, faça oferta, louve, pregue, nunca tenha conhecido a Cristo. Nunca. E vai chegar lá no último dia, no dia do julgamento, no dia que Cristo vai julgar a todos. E vai falar: Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. Como é que eu vou para o inferno? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É desesperador. Irmãos, a gente não pode negligenciar o amor. E não estou falando desse amor do mundo, né? Que fala que amor é se adaptar e tal. É um amor que prega a verdade acima de tudo. Nós não podemos negligenciar a verdade das Escrituras. Nunca, nunca, isso nunca. Mas deve ser feito com amor. Por exemplo, a questão homossexual. Por exemplo, questão homossexual. A homossexualidade, né, que é a prática do pecado, essa a gente rejeita. Essa é errado, é pecado. Está na Bíblia, Romanos diz isso, Romanos 1 diz isso. Antes, no Velho Testamento, Moisés também vai dizer isso. É pecado, não tem nada disso. Mas o homossexual, aquele que o ser humano por trás do pecado, esse a gente deve amar. Esse é obrigação, se ele precisar de alguma coisa, eu dar. Esse é obrigação, se ele entrar na igreja, se um travesti entrar na igreja, se alguém entrar na igreja, eu sentar do lado dele, eu abraçar, eu perguntar: tá precisando de alguma coisa? Eu dou. Tá precisando de comida? Eu dou. Tá precisando de... Toma um abraço, toma uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Não negligenciar a palavra, nunca. Mas fazer com amor. Pregar com amor. Se doar por amor. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse era o que Cristo fez. Às vezes eu vejo no Twitter aquele meme, né? Aquele meme que nego faz de Jesus, que a minha ordem é que todo mundo ame uns aos outros. Aí aí alguém fala assim: não, e sei lá, e os gays? Aí Jesus fala: não, eu não disse todos, ele disse todos. Devemos sim fazer isso. Só que Jesus nunca negligenciou a verdade. E é por isso que ele foi morto. Jesus nunca trocou a verdade das Escrituras. E é por isso que ele foi morto. Jesus nunca trocou a verdade que ele veio pregar. E é por isso que ele foi morto. Era por isso que os fariseus
o perseguiu e o matou. Não devemos negligenciar as Escrituras, mas devemos praticar o amor. O amor para com todos, não importa quem seja, não importa quem seja. Devemos praticar o amor, perdoar a quem não nos perdoa. Se você errar, pedir perdão. Antes de fazer um culto a Deus, se você está lá indo levar a sua oferta a Deus, e lembrar na sua cabeça que eu tenho uma rixa com o irmão, eu não tô bem com o irmão, eu vou lá, antes de deixar minha oferta no altar, eu vou lá no irmão, peço perdão a ele e depois eu volto. E depois eu presto culto a Deus. Isso é cristianismo. Isso é verdadeiramente ser um cristão. É possível alguém nunca ter conhecido a Cristo, mesmo viver na igreja, mesmo vivendo na igreja. É possível alguém nunca ter nascido de novo, mesmo vivendo na igreja. O padrão é o amor. O padrão é o amor de Cristo. Esse é o padrão. Esse é o nosso exemplo. Essa é a nossa linha. Amém? Glória a Deus. Para fechar... Para fechar, vamos ler do verso 12 ao 15. Amém? João 14, do verso 12 ao 15, vai dizer assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui Jesus vai dizer que ele vai para o Pai. Não tem outra escolha, ele vai para o Pai, ele vai para a cruz, ele vai morrer pelo meu pecado. E que os discípulos vão fazer obras maravilhas em seu nome. E que tudo quanto os discípulos pedirem, tudo quanto os discípulos dele pedirem, ele vai os conceder. Porque eles pediram em nome de Jesus para que o Pai seja glorificado no Filho. Só que aí às vezes o nego pega esse texto aqui e fala: tá bom, tudo que eu pedi em nome de Jesus, Deus tem que me dar, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí eu começo a pedir um carro, aí eu começo a pedir uma casa, aí eu começo a pedir o casamento, aí eu começo a pedir qualquer coisa, assim. E não acontece. Aí eu falo: a Bíblia não falou aqui? Como é que isso acontece? Primeira coisa, a chave de entendimento para esses versos é o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando a gente pede alguma coisa em nome do Senhor, a vontade do Senhor é essa. E a minha vontade é essa. A vontade do Senhor é imutável. Ela sempre vai seguir aqui. Ela sempre vai seguir aqui. A minha vontade que muda, sim. Eu que sou inconstante, né? Por que Jesus fala que tudo quanto eu pedir em nome do Senhor, Ele o fará? Porque quando a gente ama verdadeiramente a Cristo, quando verdadeiramente nascemos de novo, quando verdadeiramente demonstramos o amor que um cristão deve mostrar, quando verdadeiramente não tememos a nada, porque sabemos que a morte para um cristão é um lucro, a nossa vontade se alinha com a do Pai. Quando a nossa vontade se alinha com a do Pai, tudo quanto pedirmos, isso acontecerá. Porque tudo quanto pedirmos, alinhados com a vontade de Deus, isso acontecerá. Mas aí, como é que a gente pode se alinhar com a vontade de Deus? Como é que eu posso saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A palavra. A Bíblia é a chave. Guardando os mandamentos de Cristo, nós nos alinhamos com a vontade de Deus. E ao nos alinharmos com a vontade de Deus para nossas vidas, tudo quanto pedirmos em seu nome, isso acontecerá. É promessa. Está escrito. Como o pastor Austin costuma falar, está escrito. Salmos 1 vai dizer assim, sobre o homem que guarda os mandamentos do Senhor, sobre o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que rumina na palavra, que assim como os animais ruminantes, ele rumina naquilo e não se acaba. A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Se está cheio da palavra, vai falar da palavra só. Salmos 1 vai dizer assim sobre esse homem: bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Pois os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, o homem que rumina na palavra, o homem que guarda os mandamentos de Cristo, o homem que pratica o amor que Cristo o mandou praticar, esse homem, tudo quanto ele faz será bem sucedido. As circunstâncias vão vir, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, vai abalar a fundação da sua casa, mas ele vai ficar firme. A igreja vai ficar firme, porque ele está baseado na palavra, que é imutável, porque ele está baseado em Cristo, que é imutável. É por isso que ele vai ser bem sucedido. É por isso porque tudo quanto ele pedir em nome de Cristo, isso vai acontecer. Porque ele está alinhado com a vontade do Pai. Porque tudo quanto ele pede é a vontade de Deus. Porque ele rumina na palavra. Ele fala aquilo que o coração dele está cheio. Porque ele bebe, rumina na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Constante. Está em constante oração. Está em constante comunhão com a igreja. Com os irmãos em Cristo. É por isso porque tudo quanto ele pede vai acontecer. Por isso que tudo quanto ele pôr a mão para fazer vai ser bem sucedido. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Não vamos viver com medo, com temor, porque nós confiamos na palavra de Deus. Que nós venhamos buscar a Deus de tal forma que nos encha do Espírito Santo e que esse amor cheio do Espírito Santo resvale a todo mundo que a gente andar, a todo mundo que a gente encontrar. O verdadeiro cristão demonstra um amor para com todos. Ele não negligencia a verdade das Escrituras, mas ele demonstra o amor para com todos. Ele não importa se isso vai lhe causar dano, ele não importa se isso vai lhe causar problema, ele vai demonstrar o amor para com todos, porque ele nasceu de novo, porque ele nasceu do Espírito, ele nasceu da água. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos ama é muito fácil, todos fazem isso. O difícil é amar aquele que nos persegue. O difícil é amar aqueles a quem nos bate a face. Essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje. Que nós possamos ruminar na palavra de Cristo. Que nós possamos estar firmes nas promessas de Cristo. Porque Ele prometeu que voltaria. E Ele vai voltar. Não sei quando. Isso eu não posso afirmar quando. Pode ser amanhã. Acho que não, porque ainda falta o Filho do Homem se manifestar, como o pastor Washington diz. Mas ele vai voltar, isso é certo. Não sei quando, mas ele volta. Ele volta porque ele prometeu e ele volta. Vamos nos basear na palavra. Vamos praticar a palavra. Não vamos apenas ouvir a palavra de Deus, mas vamos pôr em prática. Amém? Era essa a palavra que eu tinha para trazer hoje. Vou orar e depois vou ver o que eu faço. Amém? Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos apresentou através da Tua palavra hoje. Senhor, em nome de Jesus, aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Que não deixe, Senhor, o diabo, as circunstâncias da vida, tomar essa semente que foi plantada no coração dos meus irmãos, no meu coração nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha criar raízes e venha frutificar para a Tua própria glória. Que ela venha produzir frutos a 30, 60, a 100 por um. Em nome de Jesus, Senhor, aplica essa palavra aos nossos corações. Que não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas praticantes da Tua palavra. Que nós venhamos praticar o amor para com todos. Não negligenciar a verdade das Escrituras,
mas praticar o amor para com todos. Em nome de Jesus, é isso que eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela vida de cada um que assistiu essa live. Abençoa-os, Pai. Guarde-os, Senhor. Livra-os, Senhor, de todo mal. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.